Quem como Deus? Quem como Deus? Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Pode sentar. Boa noite. Salve Maria. A Marisa me deu um tema meio complicado para trabalhar aqui, né, Marisa? Pois eu só não vim trabalhar o céu aqui, mas o inferno e o purgatório eu já tem que vir fazer o céu. Acho que eu não estava apto ainda para pregar sobre céu, entrou a pandemia para mim estudar um pouco mais e vim. Então é uma alegria estar aqui. Eu sou de Cornélio Procópio, pertenço à comunidade católica Revestido da Força do Alto, na qual também o José faz parte. Hoje nós estamos vivendo o cumprimento das promessas de Deus, 10 anos de comunidade, nós ganhamos uma chácara, e aí a gente vive aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 1,12, de uma coisa eu não me queixo, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Quando eu saí do serviço, e Deus me chamou para viver da providência, muita gente questionava, tirava sarro, como que vocês vão sobreviver, tua esposa grávida, você com 2 filhos, acabou de construir uma casa. Então, quando a gente vê e toca naquilo que é a promessa de Deus, não precisa nem a gente falar, né? São Gregório fala isso, deixa que as palavras falem em meio às críticas, né? Deixa que o testemunho fale, arrebata aquilo. Então, se é em Deus que você tem colocado a tua esperança, meu irmão, vai chegar a hora dele mostrar, né? Como chegou na minha vida, está chegando na do José, também parou uma faculdade no meio do caminho, agora está indo com um casamento aí. Deus tem abençoado e provido tudo aquilo que é necessário, e muito mais do que é necessário, né? Muito mais do que nós nos propomos ali a viver o abandono dele, a pobreza, o cuidado dele. Mas amém, eu não vim para falar de mim, vim para falar daquilo que pode mudar a tua vida, como mudou a minha um dia. Quem trouxe a Bíblia, levanta, mostra aí para mim ver se tem gente com Bíblia aqui, se dá para usar a Bíblia, senão a gente vai só na... Que benção. Pega comigo Mateus 12, versículo 36. O tema dessa pregação é penitência, penitência, penitência. O brado do anjo de Portugal. O terceiro segredo que é revelado, aonde Lúcia narra que vê um anjo. Na mão esquerda ele tinha uma espada flamejante, e na mão direita ele apontava para a terra, e ele gritava para aquelas crianças: penitência, penitência, penitência. Algo que é pouco falado, anunciado. Mas antes de eu falar propriamente do que é penitência, de como entrar numa via de penitência, eu preciso dar motivos para você entrar nessa via. Amém? Mateus 12, versículo 3. Hoje se perdeu a noção da justiça de Deus. Em 1500 surge o protestantismo através de um sacerdote chamado Lutero, onde ele coloca 99 teses na igreja da Alemanha, e ele rompe com a igreja católica. De lá para cá surgiu 3 revoluções no mundo que descambou o mundo, que foi a primeira revolução protestante, a segunda a revolução francesa, a terceira o comunismo, que fez um estrago, e nós vivemos hoje que nós estamos numa bagunça. Você não sabe onde está a verdade mais, porque a verdade virou relativa, e a verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa. Por isso que Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Mateus 12, versículo 36, Jesus vai falar assim, ó. Acharam sim ou não? Eu levei um puxão de orelha do meu menino, o Rafael, de 10 anos, porque ele falou... Eu estava em Arapoti, no final de semana passado, eu preguei em 2 lugares, no primeiro eu não usei a Bíblia. Falou: pô pai, eu levei a Bíblia, o senhor nem usou a Bíblia? Eu comecei a pregar, eu falei: mas hoje eu vou usar, porque eles iam vir comigo. Eu só tenho 6 guerreiros lá em casa intercedendo: Rafael Maria, Tereza Maria, Bento Maria, Verônica Maria, Tomás Maria, agora nasceu o Bernardo Maria, para a graça de Deus, para a honra e glória dele. Mateus 12, versículo 36, já está os 6 aqui, um com um rosário no pescoço, camisa de Nossa Senhora, muito louco, mas não deu para vir. Aí eles perguntaram: vai transmitir? Minha mãe estava mandando mensagem, porque eu falei para eles: não, vocês vão assistir pela TV, que lá eles transmitem.
Mas por sabedoria da Marilza, ela achou melhor ficar aqui reservada essa pregação para não dar trabalho para eles depois. Diz assim: eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Palavra da salvação. Até aquilo que sai da tua boca por acaso, por brincadeira, no dia do juízo vai ser cobrado. A igreja e as Sagradas Escrituras diz que nós vamos passar por 2 juízos. O primeiro é o juízo particular, que está em Hebreus 9:27. Fica determinado que o homem morra uma só vez. Aqui já refuta o espiritismo, que fala que você vai se reencarnar, que você era homem, vai voltar em forma de mulher, e vice-versa, em periquito, em pombinha. Não, Hebreus 9:27 fala isso, que o homem morra uma só vez, e logo depois vem o juízo. Que juízo que é esse? O particular. Mateus 26 fala do juízo final. Então nós vamos passar por 2 juízos. Nesse primeiro juízo, que nós vamos prestar conta de qualquer palavra vã. Por que eu quero falar de juízo antes de falar de penitência? Porque nós perdemos a noção da seriedade de Deus, a seriedade da tua vida. Meu irmão, você só tem uma vida, você só tem uma alma, a tua alma é eterna. Por que precisa de 2 juízos? Porque depois, no juízo final, a tua alma vai vir buscar o teu corpo. E aí vão ser outros tipos de pena e de castigo para aqueles que já estão condenados. Eu vou dar alguns relatos que está nesse livro aqui, ó. Eu não tenho ele para vender, mas chama As Verdades sobre o Purgatório. Tem uns testemunhos muito loucos aqui. Eu vou começar do Padre Álvares, que foi um dos diretores espirituais de Santa Teresa d'Ávila. Ninguém conseguia dirigir ela espiritualmente, porque ela era muito elevada. Esse padre foi um dos que conseguiu entender a profundidade que essa mulher vivia e precisava de uma direção de um sacerdote experiente. Um dia ele perguntou para Jesus: Jesus, fala um pouco das obras que eu faço, quais são as que te agradam? Esse homem, para você ter uma noção, o braço dele era todo enegrecido de tanta penitência que ele fazia, um homem penitente. Jesus mostra para ele um cacho de uva, com várias uvas podres, e só 3 que não estavam podres. E Jesus falou para ele assim: ó, as suas obras diante do meu olhar é que nem esse cacho de uva, tem 3 aí, se eu chupar essas 3 estão amargas, as tuas obras, se eu peneirar, não passa uma. Um homem elevado. A irmã de São Martinho, um dia ele chegou para rezar no túmulo dela, e ela apareceu para ele e falou que estava no purgatório. Sabe por que ela estava no purgatório? Porque ela tinha penteado o cabelo na sexta-feira santa. Detalhe: o purgatório é o mesmo fogo do inferno, com exceção que o fogo do inferno não tem luz e o do purgatório tem. Se você e eu não aguentar o fogo material, que foi feito para nos ajudar, o fogo do purgatório foi nos feito para nos purificar, e o do inferno para nos punir. Santa Vitalina, 3 anos no purgatório, sabe por quê? Um pouco de vaidade com o seu cabelo. Detalhe, naquela época não tinha alisante, trança, não tinha essas coisinhas que você gasta 2, 3 horas. Por que eu estou falando essas coisas? Porque o juízo de Deus é severo. Essa galera era uma galera de fibra. Não tinha Netflix, não tinha essas coisinhas. Eles não perdiam tempo com WhatsApp, com Instagram, com Facebook. Nossa Senhora aparece para 3 crianças, mostra o inferno, as 3 crianças de Fátima, com o anjo pede penitência para elas. Aí as crianças fazem uma pergunta para Nossa Senhora sobre algumas amiguinhas delas. Uma delas, a Maria das Neves. Maria das Neves está salva, Nossa Senhora fala. E a outra, não lembro o nome dela, a outra está no purgatório até o final dos tempos. Agora, o que uma criança que morava na roça de Portugal, quando não tinha internet, não tinha essas coisas, não tinha funk, não tinha essas coisas, recebeu um castigo desse, gente? Pega comigo.
Lucas 16, versículo 28. Vamos para a Bíblia. Porque a pessoa fala assim: eu fui pregar numa casa de recuperação agora, sabe? Eu fui pregar uma vigília para os drogados, de madrugada, as enroscadas que os caras colocam aí. Mas os caras com sede, hein? Cara com sede. E eu fui falando dessas coisas, mais ainda, porque eu tive mais tempo. Lucas 16, 28. A parábola do rico e do Lázaro. No versículo 28 ele fala assim, ó. Vamos pegar do 27. O rico disse: rogo-te então, pai, pai Abraão, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de... Agora, se a Bíblia fala que o inferno é um lugar de tormentos, é porque os 5 sentidos ali vai ser purificado, meu irmão. Agora, a doutrina da igreja fala que quem é condenado para o inferno não tem um ato de misericórdia, só de raiva. O inferno é um lugar só de blasfêmia. Parece que o rico aqui, ele está tendo um ato de misericórdia, não parece? Pai Abraão, manda alguém lá pregar para os meus 5 irmãos, para que eles não venham parar aqui. Santo Agostinho explica isso. Santo Agostinho fala o seguinte: que o rico manda alguém ir lá evangelizar os irmãos dele, porque cada pessoa que entrar no inferno por culpa tua, aumenta a tua pena. Então aquele homem, como já estava lá, ele não era misericórdia, era medo da pena dele ainda aumentar. Fala para essa pessoa que está do teu lado: mano, o negócio é sério. Vamos para a Bíblia, Jó 20. Jó 20. Quando eu vim aqui falar sobre o inferno, eu mostrei as penas na Bíblia que nós vamos sofrer dos 5 sentidos. Tem na internet essa pregação. Jó 20. Mas eu descobri umas novas aqui, ó. Lendo o sermão de São Leonardo de Porto Maurício sobre o inferno, tem umas coisas... Jó, a pessoa gasta R$60 com pizza, mas não sei quantos com celular, prestação não sei que lá das contas, e não tem uma Bíblia, cara. Merece ser condenado com gosto. O cara gasta com tudo, menos que aquilo interessa, faz curso de tudo, faculdade de tudo, mas é ignorante daquilo que não vai passar. Oséias 4,6: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Vai rodar, se não se levar. Eu nem vi Bíblia ali, não estou nem fazendo merchandising para vender Bíblia dos vocês, que eu acho que as meninas nem mandou Bíblia. Jó capítulo 20, versículo 23. 632 na Bíblia Ave Maria. Se você tem no celular aí, pega aí no aplicativo da Bíblia e pode procurar aí também. Diz assim, versículo 23: para encher-lhe o ventre, olha o castigo de Deus. Deus desencadeia o fogo de sua cólera. Por que para encher o ventre? Isso daqui é o castigo dos gulosos. Então antes você não gostava de dividir, você era guloso pra caramba, para comer, para beber, para assistir série, ficava 4, 5 horas na frente de televisão. Tudo isso está ligado com a gula. Para encher-lhe o ventre, Deus desencadeia o fogo de sua cólera, fazendo chover a dor sobre ele. Rapaz, não é a dor de um câncer, é muito maior do que isso. Versículo 24: se escapa diante da arma de ferro, o arco de bronze o transpassa. Um dardo sai-lhe das costas, um aço fulgurante sai-lhe do fígado. O terror desaba sobre ele. Cara, nós temos medo do escuro. Santa Francisca Romana, que tem um tratado sobre o inferno, Deus levou ela lá no inferno. Quando ela viu um demônio nu e cru, sem fantasia, ela pediu para que Deus lançasse ela num balde de enxofre, do que ver novamente a imagem de um demônio. Se esses filminhos de terror, se essas coisinhas já deixam a gente pipocando, lá vai ser nu e cru o terror. É a Bíblia que está falando, ó. O terror desaba sobre ele. Versículo 26:
todas as trevas ocultas lhe serão reservadas. Um fogo que o homem não acendeu o devora, e consome o que sobra em sua tenda. Os céus revelaram sua culpa. O que é isso, os céus revelaram sua culpa? Por que é necessário juízo? Porque Deus vai mostrar porque você não mereceu entrar lá. Porque Ele é misericórdia nesse tempo. O que é misericórdia de Deus? A confissão. O que é confissão? O cara pode ter sido bruxo, feito pacto com Satanás. Se ele chegar diante do sacerdote com arrependimento e pedir perdão dos seus pecados, o padre absolve ele está perdoado dos seus pecados. A confissão é mais forte que o exorcismo. Agora, faz quantos anos que você não confessa, filho? O Papa João Paulo II confessava toda semana. São Francisco de Sales, São Francisco de Borja todo dia, São Felipe Neri todo dia, para não ter o mínimo de mancha. Olha o que Deus nos deu. O cara pode chegar lascado, só que o católico tem essa riqueza e aproveita. Esse é um tipo de penitência, a penitência interna, só que tem que ter arrependimento. Por exemplo, tem uma lista dos pecados atuais que ninguém fala. Eu não sei se você sabia, mas anticoncepcional é pecado grave. Laqueadura, vasectomia, pecado grave. Não ir na missa dia de domingo, pecado grave. O que é pecado grave? O pecado grave, o pecado mortal, ele precisa de 3 coisas, segundo o catecismo da igreja: matéria grave, que é ferir os 10 mandamentos, pleno consentimento e pleno conhecimento. O que é isso, consentimento? A pessoa, ela tem que ter um consentimento. Por exemplo, a menina que foi abusada sexualmente, ela não teve consentimento, ela foi abusada. Então a pessoa, ela tem que ferir os 10 mandamentos, ter pleno consentimento e pleno conhecimento, saber que aquilo ofende a Deus. Se ela está na ignorância, ainda tem uma desculpa, mas agora a maioria aqui já saiu. Sabia, nossa, igual eu ia na missa, depois ia para o boteco, enchia o rabo de cachaça, embriagava Jesus, tinha relação sexual no meio de igreja, com mulher casada, fazia um monte de coisa errada. Só que de repente ele encontrou a verdade e veio. E aí eu falei, não, Deus deve ter mudado de ideia em relação à castidade, porque o 6º mandamento continua a ser não pecar contra a castidade, que é o que todo mundo roda. Com a impureza, o pai e a mãe que veste a sua menina, o seu filho e a sua filha, com roupa que deixa escutar funk, eu já falei isso daqui, aquela batida do funk, tchu-tchá, tchu-tchu-tchu-tchá, tchu-tchá, tchu-tchu-tchu-tchá, é a batida do tambor para evocar pombagira na Umbanda. Só que aí tem uma desgraça maior, que é o proibidão. Que o proibidão, os caras ficam 4 horas na África para chegar naquela rítmica, para vir um poder oculto ainda mais forte que da pombagira. Daí a pessoa está lá em casa, grava vídeo da filha dançando. Ah, do céu, cara. Estou falando isso, mas é para chorar, cara. Cada palavrão que você fala, segundo os exorcistas da igreja, é uma legião de demônio que desce para a tua casa. E pensa num cara que falava palavrão, hein? Tinha que andar com a agulha no bolso, para cada palavrão que eu falasse, eu dar uma cutucada em mim, para me penitência, desejo de santidade, desejo do céu. Mateus 11:12 diz assim, ó: o reino de Deus é conquistado à violência, e são os violentos que o conquistam. É só gente louca que está no céu. Nego que foi decapitado, nego que foi esfolado vivo, a menininha. A gente tinha uma formação hoje na comunidade e via o bispo falar sobre isso. Aí você pega os cristãos da igreja primitiva, eles não queriam ser bons moços, legais, eles não queriam terminar uma pregação, as pessoas vinham aplaudir eles queriam denunciar o pecado, e ainda que as pessoas ficassem com a cara virada, eles queriam estar bem com Deus. Hoje o padre quer estar bem com todo mundo, o pregador quer estar bem com todo mundo, para depois a Maria precisa vir e chamar eu para voltar aqui. Só que São Vicente Ferrer falou o seguinte, que o pregador no dia do juízo, Jesus vai levar ele para a mesa e vai falar assim: o que você trouxe aqui? O que você pescou? Aí o cara que buscou elogio, vaidade, reconhecimento, todas essas coisas, não vai ter nada para apresentar. A primeira coisa, São Gregório Magno,
Quando aquele galo canta, quando Jesus está indo para, ali no pretório, Pedro nega ele, São Gregório fala que o galo representa o pregador da palavra, porque o galo, antes de cantar, ele bate a asa. Então o pregador, antes de anunciar, ele tem que mudar de vida, ele tem que fazer força, e depois ele brada, para que as pessoas fiquem aquela voz na cabeça: você vai rodar, você não está apto para ir para o céu, muda de vida, para com essas coisas. Mas é só uma cervejinha, mas se você parar no trânsito, se você tomar 2 latinhas, você já roda. Agora imagina o trânsito do alto. Vou mostrar uma passagem só para vocês sobre a cerveja. Pega comigo Provérbios 20, vocês ficaram com mais raiva de mim. Provérbios 20. Precisa dar nome, né, ô Marilson? Precisa dar nome aos bois, né? Porque Provérbios 20, vamos ver o que Provérbios fala. Em algumas bíblias vai estar cerveja, na outras licor, mas vamos lá. Zombeteiro é o vinho e amotinador a cerveja. Quem quer que se apegue a isto não será sábio. Vamos lá, Levíticos 10. Eu não fui num casamento de um pregador aí, de uma cidade de fora, porque ia ter bebida. Eu liguei lá e me ligaram, né? Agora você tem que confirmar, buffet, tem todas umas frescuraiadas aí, né? Os casamentos dos ricos. Eu falei: vai ter bebida? A mulher, não sei, respondeu: já te retorno. Por quê? Pai, pagando o preço que eu estou para as minhas crianças ser santo, eu falar que eu vou levar eles no casamento de um pregador. Na cabeça deles, pregador já é um cara da pegada, de vida, de oração. No mínimo já renunciou cerveja, essas bebidas alcoólicas. Aí ele vai lá na mesa e vê os caras servindo cerveja, e ele fala: pai, você não falou que é no casamento de um pregador da palavra? Não fui por causa disso. Levítico o que eu falei? 10. Versículo 8. O Senhor disse a Araão: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes. Romanos 13:13. Todo aquele que se apega à cerveja, à bebedeira, não entrará no reino de Deus. Meu irmão, se nenhuma palavra vã, imagina um contra-testemunho do filho. Que autoridade que o pai vai ter para corrigir o cara quando ele estiver no vício? Aí não adianta vir pedir para fazer oração, vigília. Uma mulher chegou para mim esses dias e falou assim: Guilherme, vou dar uma pessoa aqui para você rezar até o final da tua vida. Você rezar para uma pessoa até o final da tua vida. Eu falei: rapaz do céu, o pedido dela não foi qualquer não, hein? Além de eu rezar para mim me salvar, para os meus, eu tenho que rezar para uma pessoa que eu nem conheço até o final da minha vida. Eu estou rezando para os meus, faz 20 anos eu não vi mudança ainda, cara. Porque no tempo de Deus. Santa Mônica, 30 anos, filha, a mulher era santa, hein? Tem uma história dela, que ela vai num lugar, aí ela vai, o escorpião está caindo na água, está quase morrendo, ela vai lá, pega com o pauzinho o escorpião e tira. O escorpião vai lá e dá uma picada nela, ela fica de cama. Ela está passando no mesmo lugar que o escorpião lá, vai ajudar o escorpião, toma uma outra picada. Na terceira vez ela vai lá, o pessoal: pelo amor de Deus, você vai levar outra picada. Olha a resposta da mulher. A essência dele é se defender, e a minha essência é ajudar. Olha o naipe da pessoa, cara, 30 anos para ver o filho se converter. O padre Paulo Ricardo traz um detalhe numa homilia sobre ele que eu achei massa, que Santa Mônica só rezava, ela não ensinou a doutrina. Então o pai, ele tem que rezar pelo filho e doutrinar, porque não é desfazendo não, mas você tem confiança na catequese, cara, uma vez por mês, uma vez por semana, no domingo, teu filho vai sair catequizado. Nesse mundo desgraçado que nós estamos vivendo, um padre deu conselho para mim, lá de Ponta Grossa: Guilherme, vai na missa domingo, tudo tuas crianças com a família, nós já ia. Reza o terço, é todo mundo, hein? Imagina os 6 lá, dá trabalho, hein, cara? Reza o terço diário com eles, e passa 1 hora de qualidade com teus filhos, sem celular, sem nada. Você com eles. A maioria daqui é chamado para ser. Se tiver um sacerdote, um religioso aqui, não tem, é tudo leigo.
O que vai ser cobrado de nós é essas coisas: vida familiar, postura ali com a família, desejo de céu para os meus, testemunho de vida, radicalidade, busca para o céu, missa dia de domingo, cara, 7 dias da semana. Olha como que a igreja é mãe, só pede para você ir no domingo, 1 hora de missa. Mas eu quero acordar mais tarde, eu tenho direito de um descanso. Rapaz, ele não teve descanso, hein? Ele não teve descanso, não. Esses homens aqui, eles não tiveram descanso, eles se desgastaram. Comia pouco, jejuava muito, roupa pobre, humildade, e por pouca coisa pularam. Eles eram pessoas de cara. Quando o anjo fala para essas crianças, essas 3 criancinhas, 7, 8 e 11 anos, essas criancinhas aqui dormiam com corda amarrada na cintura para fazer penitência. Um dia mais novinha, Santa Jacinta, não sabendo mais o que fazer, para desagravar o coração de Jesus, que é ofendido, ela vê uma água, um laguinho, onde os cavalos bebiam água e tomavam banho lá. Ela quer saber, vou beber dessa água aí, vou matar o meu eu. Eles ficaram loucos. Quando eles começam a perguntar se o amiguinho ia ser salvo, primeiro eles começam por eles. A Lúcia fala: eu vou ser salvo, eu vou para o céu? Mãe, vou, vai. E a Jacinta, vai. E o Francisco? Oi, Toninho, vai, mas vai ter que rezar muito rosário. Eles já rezavam o terço, só que sabe como eles rezavam? Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, para acabar mais rápido. Já rezava alguma coisa. Vai, mas vai ter que rezar muito terço. A partir desse momento, esse menino virou uma máquina de rezar. Era toda hora ele aqui, Ave Maria. Por quê? Porque aqui está uma arma, meu irmão. Nossa Senhora faz uma promessa para aquele que perseverar no rosário. Não é um terço, não, é um rosário, ou 150 ou 200, 3 terços. Tem 15 promessas, uma delas: aquele que perseverar no rosário vai ser salvo. Rapaz, eu nem vou falar de tormento aqui, é só essas coisas para abrir a nossa mente para onde você quer ir. Aí ela me dá um tema: penitência. Vamos falar um pouco de penitência, porque as pessoas não têm nem noção mais do que é penitência. Tudo aquilo que você aceita sem reclamar é uma penitência que você está oferecendo para Deus. Faz sol, o que a pessoa fala? Que sol lascado. Quando você fica quieto, dá aquela vontade de falar, mas você não fala, você está fazendo uma penitência de não reclamar, porque o louvor a Deus é glorificar a Deus, o louvor a Satanás é murmurar, reclamar. Pergunta para essa pessoa que está do teu lado: você tem uma cara que reclama o dia inteiro. Reclamação, a pessoa está bem. Eu esqueci de falar esse. Santo Antonino conta uma história que o anjo da guarda apareceu com um rapaz que estava sofrendo demais de enfermidade, reclamava da doença. O anjo fez uma proposta para ele: você quer um dia de purgatório ou continuar nessa doença? O que você ia escolher? Um dia de purgatório. O cara escolheu um dia de purgatório. Daqui a pouco o cara começou a blasfemar contra o anjo ingrato. Falou que para mim que era um dia, já faz 20 anos que eu estou aqui. O anjo apareceu para ele e falou assim: teu corpo ainda nem desceu, nem desceram o teu corpo ainda. Não faz 10 minutos que você morreu, filho, lá na terra. Você quer voltar? Deus vai te dar essa graça. Mas aí você vai sofrer o final da tua vida, ou você termina aqui, conclui as 24 horas. Falou: não, eu volto. Não aguentou, preferiu sofrer aqui. Aí ele sofreu com calma, porque isso é uma graça que Deus deu a alguns. A Glória Apolo, testemunho da Glória Apolo, digita lá na internet, uma mulher da Colômbia, viva, já foi na Canção Nova. Isso saiu no jornal a morte dela. Ela voltou. Ela gritava, aguardando o juízo dela: eu sou católica. Aí Jesus chamou ela para conversa: então me fala os 10 mandamentos aí. Eu nem vou perguntar para vocês que passam pergunta. Eu não sabe nem os 10 mandamentos, filho. Você sabe
quem que o Palmeiras vai contratar, quem que o Corinthians, o que aconteceu no Paulista, no Carioca, na NBA, no Espanhol, no inglês, mas você não sabe os mandamentos. Você não sabe os 5 mandamentos da igreja. Você vai falar, eu sou católico, Deus vai falar, me fala os 10 mandamentos aí, sem gaguejar, que aqui no céu não tem a gagueira, aqui no giz toda gagueira você vai ser curado. Vai, fala, primeiro, segundo, já rodou, não sabe nada. Aí ela começou a gritar, eu sou católica, ela gaguejou, mas ela sabia ainda, se eu não me engano, os 10. Aí Jesus começou a mostrar as roupas que ela usava, as calças coladas que levavam os homens a pecar, os decotes, todo mundo que fazia coisa errada por causa do testemunho dela. Falou, você não tem calibre para entrar aqui de jeito nenhum. Olha aqui para Santa Terezinha, olha aqui para minha mãe, olha aqui para Santa Verônica Juliane, olha aqui para a mãe de Santa Terezinha, Santa Zélia lá. É tudo gente de postura, que matou a carne, que não andou com calça coladinha, shortinho curto, decote, nada aparecendo para me honrar. Jesus já ficou pelado, a igreja colocou aquele véu ali para não escandalizar, mas Jesus estava pelado, para você não ficar pelada, filha. Santa Catarina de Sena, uma mística da igreja, um homem amigo dela morreu, aparece para ela e fala assim, pelo amor de Deus, queima o quadro que eu pintei, porque enquanto não queimar esse quadro eu não entro no céu, e eu estou lascada aqui no purgatório. O quadro que ele tinha pintado, aparecia o pescoço e uma parte do braço das mulheres, levava os homens da época a masturbar. Agora, essas fotos de Instagram, de Facebook, graças a Deus que eu saí dessa desgraça, né? Você ia pregar no retiro, as meninas estavam de saia na modéstia, adicionava para você ia dar uma olhada lá, quem que é essa pessoa? No meu tempo era Playboy, Paparazzo, que a gente via na Globo, uns sites cabulosos. As meninas estão pior que isso, cara. Aí mãe que se diz católica, não, prefiro que a minha filha durma aqui com o seu namorado do que sair lá para o motel. Nossa, cara do céu. Mas isso é normal. Nenhuma palavra vã. Eu não fui num casamento de uma cunhada, porque era só casamento civil. Minha briga lascada. Só que o que aconteceu? Por causa do meu testemunho e da minha esposa, eles foram buscar o religioso para a gente ir para o casamento. Casaram na igreja. O cara era evangélico, teve um casamento ecumênico lá. O padre abriu para o pastor falar. O pastor começou a levantar a bola deles. Minha vontade era gritar: você não teve coragem de fazer o que eu fiz. Ficou lambendo eles porque eles estão em grana. Que bom, vocês podiam casar só no civil. Buscaram a igreja. Ninguém tem a coragem de cutucar e dar testemunho. Não, está errado. Isso não agrada o coração de Deus. Eu fiz essa pregação em Jataizinho. Tinha uma menininha de 8 anos escutando a pregação. A mãe dela me contou quando eu voltei lá esses dias. Falou que a menina, nessas rodas de comadre, sabe? A menina começou a tirar, largou do marido, estava com outra. A menininha colocou o dedo na cara da mulher e falou: eu escutei o Guilherme pregando lá que isso é errado, isso é adultério. A Bíblia diz isso, cara. Aquele que se uniu à sua mulher, se uniu na igreja e busca outro, não é segunda união, segundo a Bíblia é adultério. Eu sei que eu vou arrumar a treta aqui, mas melhor você, meu irmão, saber a verdade. Verdade. Como Cristo pensa, Ele disse: céus e terras passarão, a minha palavra não passará. Ele disse isso, e isso é muito sério. Ele falou, Mateus 5,37, dizei somente sim se for sim, e não se for não, o que passa disso vem do maligno. Agora, o Salmo 118, versículo 7 faz uma pergunta: como que um jovem manterá pura a sua vida? Aí ele responde: sendo fiel às tuas palavras. Para pregar isso daqui, eu não tenho 6 filhos, porque nossa, é maravilhoso ter filho, eu amo me sacrificar, faz 10 anos que eu não durmo direito, faz 10 anos que eu gasto com fralda. Não, filha, é porque eu fiz um compromisso com Deus e vai ser cobrado isso de mim. Isso é temor a Deus. Seguir a Cristo não é por sentimento. Romanos 14 diz que todo pecado, tudo aquilo que passa da convicção é pecado. Então você tem que ser convicto da tua fé. Tudo isso que eu estou falando está pautado na doutrina da igreja, no catecismo. Só que daí a pessoa fala assim: mas eu procurei o bispo, o padre, ele autorizou eu comungar. Cara, mas ele é maior que a igreja? São Jerônimo fala que no tempo dele, 1 a cada 100 padres ia para o céu. No tempo dele, século 4. Imagina hoje, padre com tatuagem, padre dançando funk. Cara, eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja, eu morro por ela.
Mas é um santo falando, é muito sério. Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena: não fale mal dos meus sacerdotes, porque é o Pai que vai julgar o padre, não é nem Jesus. Mas que tá difícil, tá, cara, você encontrar um padre que você olha para ele e fala: esse é padre, esse é pregador, esse é abandonado em Deus, esse tem fé. Eu estou mentindo? Por que eu estou falando essas coisas? Porque eu sei que a minha carteirinha ela está com tempo curto de ainda ficar pregando assim, porque ninguém mais gosta de ouvir essas coisas, ninguém mais tem autoridade para tocar nessas coisas, porque você começa a mexer no formigueiro, aí é coordenadora, ministério de música, todo mundo com o rabo preso. Você vai pregar para jovens, você fala de castidade, os caras começam a desfazer namoro no meio da pregação, começa a trocar olhar, o cara que está cantando, o pregador, fui pregar um carnaval aí, o pessoal do mundo estava mais vestido honestamente do que as mulheres dos pregadores, dos coordenadores lá, tudo com shorts curtos, e eu arrebentei, quis nem saber, por quê? Porque custa. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Olha o que Jesus fala, é para todo mundo, não. Se alguém quiser renunciar a si mesmo é fácil? Eu acho que não, é penitência, é o que? Matar a sua vontade. Eu sou casado 10 anos, filho. Mas é difícil, hein, matar a vontade com a mulher. A hora que eu sento no sofá para ler um livro, você não pega lá para mim? Você não lava a louça? Você não... Pai, mas agora que eu sentei, deixa eu... E eu santificando ela. Por que os casamentos não duram hoje? Porque ninguém tem fibra, cara. A primeira briguinha o cara já vai, lá fora tá fácil, vou trocar uma de 40 por 2 de 20. As meninas estão se oferecendo hoje. Um amigo meu de Londrina, o pregador, falou que estava saindo assim, um lugar, num brejo, uma menininha, 12, 13 anos, parou ele achou que estava perdido, a menina se oferecendo para ele. Ó a tentação, o cara sozinho, pregador, ninguém ia ver. Só que Santo Agostinho diz: há um olhar que sempre vê, que é o olhar divino. No dia do teu juízo particular, você vai ter 6 acusadores, segundo Santo Afonso. Um deles é o teu anjo da guarda, que vai mostrar, às vezes, que ele te inspirou a sair do grupo de WhatsApp, a parar com essa amizade, a parar com as coisas erradas, e você não quis. Diga para essa pessoa que está do teu lado aí, se ela aguentar ainda, é muito sério. É muito sério isso daqui, cara. Ainda que eu seja condenado, essa pregação aqui, ela vai pesar no dia do teu juízo. Santo Afonso fala assim, que Satanás vai aparecer e vai falar assim: ó, naquele dia 21 de março de 2023, o fulano estava lá, Nossa Senhora da Guadalupe, no santuário, ele ouviu a tua pregação, Jesus, ele não quis ficar com o Senhor, ele não quis deixar a cervejinha, ele não quis deixar os grupos pratizados de pornografia, ela não quis tirar aquelas roupas curtas, não quis, ele preferiu eu, então daqui que ele é meu. Imagina você escutar isso no dia do teu juízo. Olhar para tua consciência e falar: o que está errado? Olhar para o teu guarda-roupa e falar: isso daqui realmente não convém mais, e mudar, do que você ouvir isso de Satanás, porque ali não vai, só o olhar de Jesus, de fúria para você, já vai fazer você ficar quieto. Agora, São Bernardo de Claraval, um santo que precisava de ajuda, de tanto jejum que ele fazia para andar, ele ficava assim, meditando Eclesiástico, que fala assim, ninguém sabe se eu sou odiado ou amado. Esse santo, ele bebeu do seio de Nossa Senhora o mesmo leite que Jesus bebeu, cara. Escolhido desde criança, ele tinha medo de não ser salvo. Santa Maria Madalena de Paz tinha êxtase no seio de morte dela. Ela pergunta para o sacerdote: o senhor acha que eu vou me salvar? São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele falava assim: as pessoas acham que eu sou santo, vai rezar por mim, eu preciso de oração depois da morte. Essas pessoas tremiam. A última, para eu parar de encher o teu saco, pega comigo 1 Pedro, eu quero te mostrar um negócio na Bíblia. Depois que eu preguei lá, os caras dos dependentes químicos falaram assim: cara, como que os outros não batem no C depois da pregação? Eu falei: rapaz, meu anjo da guarda, porque... 1 Pedro 4,18. Amém ou misericórdia? 1546 na Ave Maria.
Olha o que a Bíblia vai dizer. Não é para ficar bravo com a Marilda, não é para ir para reclamar com o padre, briga com São Pedro que escreveu isso. E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? O justo aqui é nego que vai na missa dia de domingo, nego que paga o dízimo, nego que honra pai e mãe, nego que não peca contra a castidade. Se o justo se salva com dificuldade. Eu saí dessas porcaria tudo aí de Facebook, porque eu falei, rapaz, Deus me deu muita coisa, para eu ficar perdendo tempo com status dos outros, com bobeira, eu vou me recolher para que eu não escuta. Olha o que Jesus vai falar para os da esquerda: malditos, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. São Leonardo de Porto Maurício fala que nessa hora Jesus vai falar para Nossa Senhora: mãe, dá uma licença para nós, porque agora vai ser justiça, não vai ser misericórdia. E as pessoas vão começar a gritar: fica mãe, fica mãe. Aí ela vai falar assim: agora eu não posso fazer mais nada, acabou o tempo. Aí essas pessoas vão gritar ajuda para o anjo da guarda. Eu tenho esse livro ali, é um santo da igreja, São Leonardo de Porto Maurício, um sermão dele de Quaresma. O anjo da guarda vai falar: eu tentei te ajudar durante a tua vida, você não quis. Aí ele fala assim: os pais, como eu tenho uma filha que minha esposa perdeu, vão gritar para esses filhos, para essas criancinhas. Essas criancinhas vão responder lá do céu: pais malditos que não buscaram a Deus. O julgamento de Deus é severo, severo. Mas eu gosto de ouvir falar que eu vou prosperar. Mas você vai prosperar, você está ofendendo a Deus. Você tem noção do que é a gravidade do pecado? Por que Noé não acolhe ninguém na arca? Olha que loucura isso. Todo mundo daquela cidade viu só ele na arca. As pessoas batiam: agora Noé, tem misericórdia, Noé, eu sou teu primo, eu sou aquele lá que pregou lá o prego com você na arca. Noé não acolheu, por quê? Porque era o castigo, era o desígnio de Deus para aquelas pessoas que não quiseram ouvir a palavra, que tiravam sarro daqueles que pregavam, que não valorizavam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que comungavam de qualquer jeito, que não amavam Nossa Senhora, que não rezavam o rosário, que falavam mal de Nossa Senhora. Aí Noé prefere não ficar mal com Deus, porque era o desígnio de Deus. O que é isso? Não ofender a Deus. Mas aí ela não fica feliz e ela investe tudo para que o filho dela seja um homem de status, de diploma. Só que o cara também é um ateu, não formou, não fundamentou, não deu, não se desgastou para educar na lei de Deus. Agora tem que rezar muito. As penitências da visão para a gente rezar. Isso daqui é para os homens, né, cara? Parece que o cara tem, pode ver. As mulheres não ajudam, tá difícil, eu estou ligado que tá difícil, até na igreja você vem. Mas tem que dominar o olhar, cara. Purificar o olhar. O ouvido, penitência do ouvido. Não ficar ouvindo fofoca, matar a fofoca, não querer saber. Eva rodou por causa daqui, ó, ouvido, ó. Satanás chegou para ela e falou: é verdade que você não pode comer de nenhum fruto? Ela foi querer conversar, era só ela falar não, ou sim, acabar o assunto. Ela foi querer dialogar com o pecado, com o diabo, e rodou. Jejum da língua, palavrão, comer pouco. Eu falei para os dependentes químicos: se eles não jejuar, eles não vão dominar o corpo. Como que faz um jejum? O jejum começa com o café da manhã. Você toma um café da manhã? Então eu não vou almoçar, eu vou estender até as 15 horas, sem almoço. É um jejum. Eu coloco uma intenção. O que é? Eu quero dominar o meu olhar, eu quero dominar a minha língua, eu quero matar essa preguiça, eu quero vencer esse pecado. Aí você jejua, você tem as armas ofensivas e as armas defensivas. O jejum é uma arma de ataque. Você está vendo aquilo que está te derrubando, você começa a atacar. Você sai da defensiva e começa a atacar espiritualmente. Só que o católico nunca ouviu falar de jejum na vida. O jejum serve para 3 coisas, segundo São Vicente Ferrer: conversão, o cara dominar o pecado, ele não cair mais em coisa grave; libertar a sua alma, que é cativa do seu corpo. A sua alma quer voar, mas o corpo prende. E a terceira coisa, ganhar méritos diante de Deus. Para você ganhar méritos diante de Deus,
Deus, quando a palavra diz que Deus vê o coração, eu posso estar pregando aqui, dando tudo de mim, e dentro do meu coração tem um monte de vaidade e orgulho. Deus está vendo isso, é mais sério ainda, porque você está escutando isso, com certeza a tua cabeça está buscando o álibi para você não mudar, porque nós somos orgulhosos. Então quando alguém mexe na ferida, mas eu duvido se esse cara vive isso, mas não sei o que lá, mas a mulher dele deve ter alguma coisa, mas eu quero ver o filho dele mesmo. Olha para dentro de você, filho. Olha para dentro de você, olha para dentro de você com humildade. Os humilhados serão exaltados. O que é? A pregação humilha, mas depois que você, verdade, você é exaltado com o que? Com a glória de Deus. Até que hora que você dorme? As 3 coisas que mais custa: comida, para se penitenciar, dormir, o cara acordar, começar a acordar, que seja 15 minutos mais cedo. Aí eles inventaram um negócio no celular que chama soneca. Conhece a soneca? O adiar ou soneca, que daí desperta, você coloca mais. Você já coloca para viver essa sonequinha teu celular. Olha como você é sem vergonha. Só que São Jerônimo fala assim, que quem não acorda a hora que desperta, não levanta com o anjo da guarda, mas com o demônio. Por quê? Porque já foi vencido para a preguiça. Então São José Maria Escrivá fala de viver o minuto sagrado. Despertou, tem que levantar. Tocou ali, é hora de levantar. Levantar em prontidão, levantar como um guerreiro de Cristo, levantar para vencer. Agora, soneca, o cara já levanta no local, já levanta morto. Na comunidade, os jovens aqui, eu já não tenho mais como, porque eu levanto 4 horas, minha mulher está dormindo. Dá para dar um chute nela e falar para ela: deixa eu arrumar a cama. Mas é obrigação deles levantar e arrumar a cama, porque a psicologia explica que quando você arruma a cama, você se desliga da cama. Mas o que? Guilherme, vou ter que renunciar a minha sonequinha, tão gostoso. 5 minutos, 10 minutos a mais na cama, é uma delícia. Mas se fosse para você pegar 5 mil reais no banco, hein, filho? Você não, tu ganhou na loteria, mas tá chovendo. O cara levanta que nem um foguete. Levantar no horário, isso é penitência, levantar no horário. Eu vou levantar no horário. Por que a pessoa pega o terço e dorme? Eu vou rezar o terço. Já abre o bocão, não consegue rezar, está fraco na fé, está fraco espiritualmente. Satanás vem te dar pega a Bíblia para ler, não consegue, compra livro ali, faz 1 ano que eu estou com esse livro e não leio, você é muito fraco, começa a ser violento. Eu vou ler esse livro nesse mês. Eu duvido, meu irmão, se você colocar uma meta, fazer um desafio para você mesmo, se você não consegue, quanto tempo você gasta com o celular, filho? Quantas horas você passa lendo coisa que não presta? O brasileiro ama ler. É só ver aí quanto tempo o cara gasta com a internet. Só que lê o que não presta. Tem 365 promessas. Vou falar um testemunho para você, não é para me gabar, não. Nós ganhamos essa chácara, mudamos para a chácara. Acabamos com tudo aquilo que a gente fazia que vinha de grana: pão, reciclado, bazar. E a gente mudou para um lugar que tinha 32 amperes só a energia lá. Para mudar para uma quantidade maior, nós iríamos gastar 7 mil reais. Sabe quem que doou esse dinheiro para nós? Não só o dinheiro, né? Doou o material e o serviço. Um pastor protestante. Nossa Senhora manda. Aí esse dia estava arrebentado. E falta 1.000 reais para pagar o cartão aqui. Fui na capela e falei: Jesus, eu não quero desconfiar do Senhor. Cheguei em casa, tinha caído um Pix de Milão, de um outro cara protestante que viu eu e minha esposa 2 vezes na vida. Uma coisa eu não me queixo, eu sei em quem eu pus a minha confiança, filho. Você pode estar falando, esse cara é muito louco, mas eu conheço Jesus. Eu não estou falando de quem eu não conheço, estou falando de quem às vezes sangra estar com Ele, permanecer com Ele. Tanta pancada, tanta calúnia. Você acha que o meu povo ama, né? Nós temos um monte de filho e viver da providência, ter deixado um serviço bom, casa boa. Mas eu costumo dizer: Deus leva a sério quem leva Ele a sério. Enquanto você brincar de levar Deus a sério, Deus vai... se você que é um Zé Ruela igual eu, você não empresta uma pessoa que não passa confiança, imagina Deus, filho. Imagina Deus vai depositar algo na tua mão. Cara, não acorda, não vai nem na missa dia domingo. O que eu vou dar para essa pessoa de mim? O que eu vou dar? Quem quer ser abençoado? Quem vai ver conversão? Vai nada. Fica de pé, vamos rezar.
Manuscrito do Purgatório. Temos a história de um padre que estava no purgatório porque ele gostava muito de pregar retiros e fazer pregações por toda parte. Foi perguntado: isso é uma falta? Sim, porque ele deveria cuidar da sua paróquia. Estava no purgatório. Santa Catarina de Gênova explica a necessidade do fogo do purgatório. A ferrugem do pecado é impedimento, e o fogo vai consumindo. Quanto mais se consome no fogo do purgatório, mais se recebe de Deus. O mesmo fogo que atormenta os condenados purifica os eleitos. São Gregório Magno. São Tomás de Aquino: a pena dos sentidos, castigo proveniente de um fogo material. São Boaventura: ó fogo do purgatório, é um fogo material que atormenta a alma dos justos, que não fizeram penitência neste mundo. A penitência vai purificar a sequela do teu pecado. Então o Guilherme, que fez um monte de coisa de errado, se ele não se penitenciar agora, ele vai ter um purgatório muito longo. Se é que é um purgatório, porque a missão é a ação. Cada penitência que você faz aqui vai prever o teu tempo para chegar lá no céu. Penitência, penitência, penitência. Por que o anjo fala isso? Em 1900, esse século passado, para nós que vivíamos agora, porque ele sabia que era um povo light, era um povo acostumado com leite de caixinha, era uma geração acostumada a passar álcool em gel na mão, nós ficamos 3 meses sem água na chácara, roubaram o transformador, nós ficamos sem água, 3 meses chovendo, eu pintei a casa inteira, no primeiro dia as crianças encheu tudo de mão de barro, a casa, falei, misericórdia. Penitência, tudo é motivo de você ofertar para Deus, tudo aquilo que vem você oferta para Ele, essa calúnia, essa perseguição, não, eu me uno a Jesus, isso é penitência. Vou abrir mão dessa comida que eu gosto muito, em vez de eu comer muito, eu vou comer um pouco menos, é penitência. Vou falar um pouco menos, vou parar de um pouco de gastar tempo com essa desgraça aqui. Eu não rezo um terço e fico 1 hora aqui, eu não rezo um rosário. Quantas vezes você toca? Imagina que cada vez que você tocasse no celular fosse uma Ave Maria que você rezasse. No mínimo você rezava uma Ave Maria. Duvido se não. Eu fiz essa pergunta para mim porque eu estava gastando muito tempo com essa desgraça aqui. Meu menino falou assim: pai, depois que você veio para achar que você não mexe mais no celular, né? Eu falei, glória a Deus. Você viu que benção, né? Mas pessoal, a minha meta pro ano que vem é não mexer na internet. Já sair de rede social, de WhatsApp, os outros. Ah, mas eu preciso disso, cara. Beleza, mas vigia se você está gastando tempo com aquele que tudo vê, tudo pode, e está anotando aqui, a tua luta para ser dele. Eu falava para os dependentes químicos, Ezequiel 18 fala que o pecador, quando ele muda de vida, o pecado dele não é levado em conta, o que ele fez de errado não é levado em conta, e o justo, que desvia do caminho, o que ele fez de bom também não é levado em conta. Olha a seriedade de Deus. Eu posso estar aqui na pegada, dar um desvio, cair em adultério, tudo que foi feito não vai ser levado em conta. Antes de vir aqui eu estava com uma menina, vi no celular da minha esposa, peguei para ver alguma coisa, vi o status dela, a menina que morou com nós na comunidade, vivia lá, deu testemunho ano passado no carnaval com nós, fazendo a 2ª tatuagem dela. Eu falei, meu Deus, um desviozinho dela. Por que a tatuagem? Porque a tatuagem é uma fúria do demônio contra o corpo de Cristo. Então, já que o demônio não consegue tocar no corpo de Cristo, ele toca na imagem, desfigurando. Isso é um beato da igreja que fala, Beato Alexandre, num livro chamado A Eucaristia Combatida pelo Satanismo. Cristo te ama todo, mas quando você se apresentar dele, ele vai querer ver o teu corpo, porque esse corpo é emprestado, não é teu. Ah, mas vou marcar, mas vou furar, a piercing vida é bruxaria. O que é o piercing? Cada lugar que você coloca, a pessoa coloca no útero, para consagrar o seu útero a Satanás, o seu ventre a Satanás, para ter um filho do demônio, no ouvido, a largadão, para ser um profeta que escuta as profecias de Satanás, na língua, para profetizar em nome de Satanás. Por isso que é nos sentidos o piercing. Cara, tudo tem um mistério por trás. Baixa a tua cabeça. Olha para dentro de você com sinceridade. Talvez você não foi com a minha cara, você não gostou, mas fica com a verdade, não com o jeito que eu falei, com aquilo que te ofendeu, que tocou no teu ego. Fica com aquilo que é de Deus. O justo pode se salvar com dificuldade. Toda palavra vã
vai ser julgada. É um lugar de tormentos. E diz que o rico, ele queria uma gota de água. Lá não tem comida, não tem água. Meu irmão, a gente fica um pouquinho com sede, a gente já fica louco. Imagina você ir para um lugar que você vai ficar a eternidade inteira sem água, sem comer, ficar com fome. A gente não aguenta ficar um pouquinho com fome. No inferno vai ser ali no estômago. Não queira ir para lá, meu irmão, muda de vida. Busca um sacerdote amanhã, se confessa, dá uma olhada nos 10 mandamentos e vai vendo aquilo que você feriu. Dá uma olhada nos 5 mandamentos da igreja e olha, nossa, eu preciso adaptar minha vida a isso, porque se eu morrer em pecado mortal, eu vou rodar, e eu não quero pelo menos o purgatório, Jesus, pelo menos o purgatório, que tudo que eu falei aqui, Senhor, fique aquilo que é teu. Leva o teu povo à contrição, leva o teu povo ao arrependimento nessa hora. Dá graça aquilo que diz João 16:8, quando o Espírito vier, Ele convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence a respeito do pecado, eu estou no erro, da justiça, isso é errado, e do juízo, eu vou ser julgado um dia. Ó a obra que o Espírito Santo faz, tudo que passa disso é balela. O Espírito leva o homem à conversão. O Espírito leva o homem ao desejo de mudar de vida. E é isso que nós pedimos agora, Jesus, pela ousadia desse grupo de oração, de promover um tema desse, num tempo onde as pessoas só querem ouvir falar de cura interior, de frescurinha que não leva a nada, aonde o povo precisa de um chacoalhão para despertar. Honra esse grupo de oração, honra os servos, honra aqueles que têm a coragem de salvar as almas. Honra, Senhor, levantando no meio desse povo aqui, pessoas genuínas, pessoas que queiram mudar de vida, pessoas que aceitam o Evangelho na totalidade, pessoas que queiram realmente, Jesus, uma postura, uma conduta que te agrada. O homem é aquilo que ele vale diante de Deus, diz São Francisco de Assis. Não é o que você vale diante do homem, é aquilo que você vale diante de Deus. É para agradar a Ele. Quando você começa a agradar a Ele, você vai na contramão. Na contramão, é colisão com o mundo, é colisão. Por causa do meu nome sereis odiados por todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. É a revolta. Jesus não prometeu paz para ninguém. Ele fala assim, ó, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a divisão, marido contra esposa, filho contra filha, é divisão que eu vim trazer. É pessoas que não vão ser aceitas por querer ser de Deus, por querer ser agradável, um perfume agradável, um odor de Cristo nessa terra. Ouve essa canção, deixa o Espírito trazer à tua alma um consolo, para que você possa se levantar como um guerreiro, uma guerreira de Deus, que quer o céu, que escolhe o paraíso nessa noite, que escolhe estar lá com os santos, aonde não vai entrar choro, aonde não vai entrar lágrima, aonde não vai entrar doença. Eu quero o céu, meu irmão, custe o que custar, eu já me decidi. Meu